Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Black Clover Quartet Knight. Sim, o Gaiden de Black Clover. Dessa vez a gente vai continuar a grande batalha que tá acontecendo por ali, enquanto o Yami, na verdade a sua versão mais nova ao lado de Asta e os seus futuros companheiros, bem, vão tentar descobrir o que está acontecendo com Kurna. Este mangá tá ficando cada vez mais épico e eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão aí embaixo, pra gente tentar cumprir a meta de 5.000 likes nesse vídeo. Será que a gente consegue chegar nessa meta? Eu conto muito com o seu apoio, beleza? Eu conto muito com você. E não esquece, se você for novo aqui no canal, se inscreve, tem vídeo todos os dias por aqui, fechou? Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, durante os últimos capítulos de Black Clover Quartet Knight, a galera de Clover foi pra uma dungeon misteriosa que apareceu por ali, onde alguém estava vencendo vários e vários soldados do reino de Clover. Essa pessoa era uma moça chamada Kurna e era amiga de infância do Yami. Esse Yami que foi retrocedido no tempo de algum jeito, então por isso ele tava bem confuso, sua amiga nunca faria algo assim. Então ele junta Klaus e Yuno e também o Asta, vão pra dentro dessa dungeon tentar entender o que realmente estava rolando por lá. E enquanto isso, Mimosa e Magna ficaram do lado de fora, tentando impedir que novos magos entrem naquele local e também alertar caso algo acontecesse ali. Com a magia de planta 3D da Mimosa, ela conseguiria detectar tudo o que estava rolando dentro da dungeon também, ver qualquer mana se manifestando ali. Acontece que a Mimosa do lado de fora sente uma mana extremamente maligna, um poder incrivelmente brutal e gigantesco, e ela fica completamente assustada junto ao Magna, que também se assusta muito. Lá dentro daquele local, então a gente descobre de quem era essa mana, de quem era este poder. Kurna estava ali, mas ela estava completamente diferente. Ela estava numa versão sua completamente maligna e a sua mana havia mudado. Ela tinha aquela mana brutal, mas ela não era assim. Não só isso, como Kurna estava com diversos magos de Clover, todos que haviam sido derrotados por ela agora estavam ao seu lado, todos sendo manipulados de alguma maneira. E o Klaus já deixou claro que não é qualquer pessoa que consegue manipular um mago e fazer com que ele use magia, e a Kurna fazia isso com vários. Não só isso, como ela usou seu próprio poder, a magia lunar. E o Yami então fica completamente confuso, porque essa não era sua magia original. A Kurna não só tinha mudado sua personalidade, seu modo de agir, mas também sua mana e sua magia. Era como se fosse outra pessoa. E o futuro líder dos touros logo nota isso e ele começa a se perguntar quem realmente era aquela pessoa. Kurna então diz que o seu objetivo era destruir todo o reino de Clover. Era este seu plano, trazer a sua vingança. E pra fazer isso, junto com ela, tinha alguns convidados especiais, o Olho do Sol da Meia-Noite. Aquele grupo então surge do absoluto nada, já iniciando um ataque também. O primeiro a fazer isso é o Veto, que vai pra cima dos touros, mostrando todo o seu poder. Ele instantaneamente parte pra cima do Klaus e depois disso dos outros também. E quando o Veto retorna um pouquinho, um novo ataque é feito, dessa vez por Fana. E é aí que a gente retorna pro capítulo de hoje. Esse vídeo de hoje se inicia com Fana trazendo uma grande explosão, utilizando o poder da salamandra. Ela novamente usava o poder do seu espírito guardião, e dessa vez o seu ataque de fogo foi tão brutal que destruiu quase toda a dungeon, que já estava caindo aos pedaços. A gente viu uma grande bola de fogo gigantesca onde estavam os magos de Clover. Basicamente, o Olho do Sol da Meia-Noite pretendia acabar com todo mundo com um único movimento, com um único golpe. Neste momento, então, vemos em cima das pilastras daquele lugar Veto, Fana e também o seu líder, que havia se apresentado como Lich. Aquele então começa a dizer: bem, essas foram as nossas saudações amigáveis. E agora, enquanto ele debochava dos magos de Clover, a gente estava vendo que aquele combate estava apenas começando e mesmo assim, todos acabaram no chão graças ao poder assustador do Olho do Sol da Meia-Noite. Estavam aparentemente inconscientes Klaus, Asta, Yami e também Yuno. Todos os quatro estavam no chão graças a um único golpe. E neste ponto, um dos integrantes do Olho do Sol da Meia-Noite começa a dizer: ah, maldição, parece que a gente acabou com eles com apenas um golpe. Fomos muito difíceis pra eles. Mas enquanto isso, enquanto víamos a expressão contente de Lich, ouvíamos uma voz questionando com dificuldade por quê. Neste momento a gente via que esta voz era do Asta. Ele tava tentando se erguer completamente ferido e tendo muita dificuldade pra fazer isso. E ele ainda gaguejando continuava se perguntando: a gente já tinha derrotado este Veto. E a Fana, quando a gente enfrentou ela já tinha suprimido todos os seus sentimentos negativos quando encontrou o Mars. O que tá acontecendo agora? Asta então se ergue. Dessa vez a sua expressão mudou completamente, não era mais de dor e agora era de raiva. Ele se perguntava como é que esses caras chegaram aqui, o que realmente está acontecendo. Neste momento a gente vê o Veto e também a Fana, eles estavam com aquela expressão maligna. E então a gente ouvia também a voz do Lich dizendo: graças à incrível magia de Kurna, ela conseguiu restaurar o poder dos dois e os trazer de volta. Neste momento o Lich começa a olhar pra ela e ele continua falando: ela também revelou pra mim os seus verdadeiros planos, sobre a aniquilação do reino de Clover. Então os nossos objetivos estão coincidindo completamente. Neste momento a gente vê que aquele cara tava com uma expressão completamente maligna. Ele havia mudado completamente o seu modo de agir, o seu modo de ser, e começa a gritar: dessa vez a gente vai destruir todos vocês e concluir o nosso próprio reino. Asta nesse ponto continuava com muita dificuldade, ele ainda tava tentando se erguer completamente pra continuar naquele combate. E mesmo assim o garoto parecia não ter muitas forças, ele foi pego de jeito pela magia de Fana. Enquanto tentava se proteger dos últimos ataques, ele acabou sendo completamente atingido. E neste ponto a gente via que tinha mais uma pessoa se erguendo ali. Ouvíamos um pouco de longe e também fraca a voz do Yuno dizendo:
não conte com isso. Asta então já olha assustado e ao mesmo tempo feliz ao ver o seu companheiro despertando, e neste ponto, Lid começa a encarar os dois como se eles não fossem nada, como se estivessem apenas brincando e não ter desistido. Neste ponto ouvimos a voz do Yuno dizendo: não importa que o meu adversário é o olho do sol da meia-noite, eu não vou deixar ninguém no meu caminho, porque eu juro que eu vou me tornar o Rei Mago, e eu não vou perder pro Asta. A gente via que a ligação dos dois não havia diminuído, e sim a rivalidade nem um pouco. Asta já estava feliz em ouvir isso, e é claro que essas palavras já o dariam muita força. Neste ponto a gente via que o Yuno havia se erguido completamente, e ele agora estava ao lado da Belle, utilizando seu poder do espírito elemental do vento. Aquele garoto estava pronto para enfrentar qualquer inimigo e vencer quem estivesse em seu caminho, tudo isso enquanto gritava: eu não vou ser parado aqui. Neste momento o Lich começa a sorrir um pouco ao ver a Belle. Ele dizia que aquela era Sylph, um dos grandes espíritos elementais, e que não esperava vê-la ali. Enquanto isso a gente via também o Asta se levantando surpreso. Ele gritava: você tá certo, Yuno. E depois disso o garoto se ergue completamente e começa a gritar muito. Ele diz: pois é, eu que vou me tornar o Rei Mago. E agora a gente tava vendo que o espírito de vitória dos dois havia retornado e eles fariam de tudo pra vencer aqueles adversários no seu caminho. E enquanto tudo isso tava rolando, a Karna tava bem entediada. Ela não tava ligando pra absolutamente nada, mas depois a sua expressão muda um pouco enquanto começa a dizer: eles vão voltar a lutar apesar de tudo isso? Nossa, esses caras são realmente bobos. E enquanto isso, Lich continuava sorrindo enquanto dizia: Karna, não fica muito brava com eles vão ser peões muito preciosos. Karna então nesse momento começa a sorrir muito, ela estava gargalhando com um sorriso bem malicioso, e depois disso começa a dizer: eu realmente não tenho intenção de tirar a vida deles, o que eu simplesmente quero fazer é infligir tanto sofrimento a eles que eles vão preferir perder a sua vida. E neste ponto ela ordena que o seu exército de magos de Clover vão pra cima, vão pro combate. Ela continuava ali sem demonstrar nem um pouco de cansaço, enquanto continuava também conseguindo manipular todos os magos de Clover ao mesmo tempo e fazer com que eles batalhassem contra o pessoal de Clover. E enquanto isso, olhando pra trás pra ver se mais alguém estava de pé, o Asta começou a dizer: ei pessoal, eu tô ficando realmente muito empolgado aqui. E neste ponto sim, tinha alguém se movimentando. Yami Sukehiro estava se levantando depois de todo aquele dano. Ele fica de pé segurando novamente a sua katana e pronto pra entrar no combate. E neste ponto, ele começava a sorrir muito enquanto gritava: eu também tô ficando muito animado. Asta fica feliz por ver o seu capitão, por ver que ele realmente estava bem e estava pronto pra retornar pra aquele combate. E ao mesmo tempo, ele tava um pouco preocupadinho. Ele olha pro Yami e diz: você não tá com muita dor não? Enquanto isso, o Yami fica um pouco bravo dizendo que era bem desconfortável, mas o que mais era desconfortável era o Asta se preocupando. Ele pergunta: quem você acha que eu sou, garoto? E enquanto isso, o Yuno não tava nem aí pros dois, dizendo: realmente é o que a gente acha. Nesse meio tempo, enquanto observavam eles ali, observavam toda aquela discussão, a Karna começava a pensar no Yami Sukehiro, naquele cara se levantando pra lutar, só que no mesmo tempo que ela faz isso, a sua expressão começa a mudar completamente, o seu olhar muda, como se ela tivesse tendo alguma lembrança. Víamos então que a Karna tava passando por uma grande dificuldade, era como se ela estivesse lutando na sua própria mente. Ela baixa sua cabeça e começa a murmurar, como se estivesse sentindo algum tipo de dor. Ela segurava sua cabeça no meio daquela batalha com dificuldade, e o Asta então olhando pra ela se perguntava o que aconteceu, o que ela tava fazendo ali. Ninguém tava entendendo absolutamente nada, e neste ponto a gente viu que a Karna tava mudando. O seu tom de voz, o seu modo de agir, ela simplesmente abaixou as mãos da sua cabeça e conseguiu falar uma palavra. Ela chamou pelo nome do Yami. Depois disso a gente via a expressão da Karna, ela havia realmente mudado muito. Neste ponto a gente tava vendo uma grande diferença na sua aparência, personalidade, no seu modo de agir. Que a única coisa que ela gritava quase chorando era o nome do Yami, ela chamava pelo Yami, ela lembrou do seu companheiro. E enquanto isso, o Yami também fica completamente acordado, enquanto pensava se ela realmente tinha despertado ali. Ele chamava também por Karna, demonstrando muita surpresa. Karna continuava chamando pelo nome do Yami, continuava gritando pelo nome do seu amigo ali, e ela parecia não estar entendendo muito bem o que estava acontecendo, parecia não ter muitas memórias, e era como se aquele fosse seu reencontro. Enquanto isso, o Yami continuava também chamando por Karna, completamente confuso, sem entender direito o que estava acontecendo, e sem entender se ela realmente era sua companheira, se ela realmente era sua amiga. Aparentemente, finalmente Karna havia voltado, e um pouco de longe, o Yuno e o Asta se demonstravam bem confusos. Eles se perguntavam o que estava acontecendo com aquela garota, e o Asta estava confuso também pelo fato da sua aparência ter mudado, o cabelo da Karna mudou de cor. Enquanto isso, a gente via que aquela garota não estava ligando pra si mesma, não se importava com nada. Ela chamava pelo nome do seu companheiro com muita dificuldade, dizendo: por favor, Yami, o tempo já tá acabando. Depois disso, a Karna se mostra completamente desesperada. Ela começa a gritar, quase chorando: por favor, Yami, por favor, agora, tira minha vida. Faz isso comigo agora, não deixa o caminho livre pro meu pai, não deixa meu pai fazer o que ele quiser. Neste momento, Karna revela o que estava acontecendo com ela, quem estava manipulando, quem estava controlando esse tempo todo, era o seu próprio pai. Enquanto Yami estava completamente assustado, ele continuava ouvindo a voz de Karna dizendo: mais cedo ou mais tarde ele vai ter o controle total sobre mim. Você deve agir antes, por favor, acaba com tudo isso antes. E é claro que todo mundo fica muito chocado ali. O Asta começa a gritar sem entender absolutamente nada, se perguntando o que estava acontecendo, como assim o pai dela, o que ela tá querendo dizer? E o Yuno então olhava pra ele um pouco entediado, dizendo: Asta, você precisa se controlar, cara, você tá sangrando e tá respingando tudo pra todo lado. Enquanto esses dois não estavam aparentemente nem aí pra muita coisa, a Karna tava desesperada. Ela continuava dizendo que não vai conseguir
conseguir segurar o seu pai sozinha. Ela não conseguia lidar com tudo isso e ela tava chorando muito enquanto dizia: rápido, faça isso rápido. Karna estava querendo se sacrificar pelo bem de todo mundo, e o Yami, completamente assustado, chamava pelo seu nome perguntando: Karna, você tá sendo manipulada? Neste ponto a gente estava vendo que a expressão de Karna novamente estava mudando. Ela estava mais uma vez furiosa enquanto suspirava com raiva. Ela então, depois disso, olhava pra cima e gritava: Lich, pare com isso, pare de brincar. A gente tem uma coisa mais importante pra fazer, não acha? E enquanto isso, de cima do pilar, o líder do Olho do Sol da Meia-Noite observava. Neste momento, víamos tanto Karna novamente sendo controlada pelo seu pai, quanto o líder do Olho do Sol da Meia-Noite se encarando. E então ela dizia: devemos preparar a noite de lua vermelha. Assim, no meio deste choque dos mais incríveis poderes, a gente termina nosso episódio de hoje. E eu espero muito que vocês estejam curtindo a série e eu conto muito com o seu like aí embaixo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!